Então, vamos lá, galera, aqui é o professor William e vou entrar em contato com vocês agora virtual, né? Para poder a gente entender melhor, para eu passar para vocês a nossa aula, cujo assunto vai ser função trigonométrica, que nós não vimos ainda por conta de toda essa condição aí, entendeu? Que foi gerada, que logo vai passar, mas que vai ser ótimo falar com vocês por aqui também. Então vamos lá, função trigonométrica, tá? Dentro da função trigonométrica, nós vamos ver as três variáveis básicas da função. Nós vamos estudar a função seno, vamos estudar a função cosseno e vamos estudar a função tangente. Ok? Dessas três funções que nós vamos ver aqui, tá? Eu considero as mais importantes essas duas, a seno e a cosseno. Mesmo porque a função seno e a função cosseno, ela aparece, entendeu? Quase sempre diretamente aí nas nossas provinhas, no nosso concurso, sempre envolvida com probleminhas, entendeu? De física, biologia ou química, onde ela aparece integrada na ciência das naturezas. Dentro dessa condição, então, vou começar com vocês, então, entendeu? Onde nós vamos avaliar primeiro a função seno, tá ok? Para avaliar a função seno primeiro, eu vou relembrar com vocês aqui a questão que nós já vimos sobre o círculo trigonométrico. Então, vamos lá. Vamos recordar aqui o círculo trigonométrico. Então, lembra, né, que no círculo trigonométrico nós temos o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno, o eixo vertical, que é o eixo do seno. E aí, o importante, nós sabemos a marcação dos ângulos notáveis, né? Vamos marcar aqui os ângulos no sentido positivo, aonde nós temos a abertura no sentido anti-horário, de 0, π sobre 2, 90 graus, 180 graus π, 270 graus, 3π sobre 2 e uma volta 2π, tá? Nós vamos nos basear agora nesses ângulos notáveis para a gente entender como é que a gente consegue formular a função seno. Então, vamos lá. Baseado na questão do círculo trigonométrico, agora entenda o seguinte. Nós vamos montar uma tabela com esses ângulos notáveis, tá ok? Então, vamos montar uma tabelinha, aonde nessa tabela nós vamos escrever aqui o valor de cada ângulo notável. Então, vamos colocar aqui 0, vamos colocar π sobre 2, vamos colocar π, 3π sobre 2 e, finalmente, 2π. Beleza. E nós vamos, então, aqui nós temos o ângulo, vou chamar um ângulo X. Nós vamos dar os valores agora para o seno de x, certo? O seno do ângulo. Então, vou fazer um paralelo aqui, vou colocar o círculo aqui para vocês verem. Bom, quando eu estou me referindo ao seno, eu estou me referindo, então, aos valores obtidos, entendeu? Para no círculo trigonométrico no meu eixo vertical. Então, meu primeiro ângulo é o 0, que está aqui. Se eu quero seno de 0, quanto vai dar isso, então? Seno de 0 vai ser igual, vou rebater para chegar no eixo vertical do seno, então vai ser igual a 0. Bom, quando eu chego a π sobre 2, lembram, né? Lembrando que o círculo trigonométrico ele tem raio unitário, ou seja, as distâncias máximas de raio dele são igual a uma unidade. Portanto, na horizontal do lado direito positivo, esquerdo negativo, na vertical superior positivo e inferior negativo.
Então, em π sobre 2, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, π sobre 2, eu tenho meu seno máximo aqui nesse caso, que será igual ao raio máximo do círculo, que será 1. Quando eu continuo o meu ângulo, chego em π 180 graus, observem que eu atingi aqui o ponto mínimo do seno, aonde o ponto daqui do 180 graus do eixo horizontal, e para obter o valor do seno eu vou rebater para o eixo vertical e observem que novamente eu vou chegar na origem, portanto o seno de π será 0. Continuando então meu ângulo, agora eu estou em 3π sobre 2, ó. Novamente eu estou no eixo vertical, no eixo do seno, então bato novamente aqui nesse ponto que foi o ponto mínimo para o seno, que é igual a menos 1. E novamente eu chego agora, entendeu? Completando meu círculo, minha volta completa, eu obtenho o ângulo de 2π, completando a volta, e o seno, novamente eu preciso rebater para o eixo vertical, e aí eu encontro novamente o seno na origem, que é 0. Então observem agora que em relação ao valor do ângulo e o valor do seno obtido para cada ângulo notável, esse valor variou entre 0, 1 e menos 1. Se nós formos agora pegar esses valores e aproveitar eles para a construção do gráfico, né? Vamos formar um gráfico aqui agora, aonde esse gráfico eu vou marcar os meus pontos do meu domínio, que seria o ângulo, tá? Onde eu tenho, ó, os meus ângulos, vou marcar aqui, ó, 0, em intervalos iguais, né, dos quadrantes, π sobre 2, eu tenho π, 3π sobre 2 e, finalmente, 2π. Bom, basta agora, se vou observar, que os valores obtidos para a imagem variaram entre 0, 1 e menos 1. E agora é fácil demais, galera. Ó, basta agora marcar os pontos, entendeu? Para das coordenadas que nós obtemos, o ponto, ó, 0 e 0. Aqui, meu outro ponto, π sobre 2 e 1. Então, eu tenho, ó, 1 e π sobre 2, esse outro pontinho aqui. Tenho outro ponto agora, ó, π e 0 aqui. 3π sobre 2 e menos 1. E 2π e 0. Bom, se nós formos agora, vamos agora unir esses pontos dentro da variação do gráfico. Olha como é que fica legal, fica bonito o gráfico, ó. Olha só. Aqui nós temos a descrição, entendeu? A formação da função seno. Esse é o gráfico característico da função seno. Beleza, turma? O gráfico da função seno, então, destacado para vocês aí. E agora vamos tirar já algumas conclusões, algumas observações aqui desse gráfico. A função seno, vocês vão observar que é uma função periódica. Aqui eu tenho a descrição de um ciclo no círculo. Se eu quisesse continuar agora e aumentando os valores do meu ângulo, continuando depois de 360, entendeu? 360 mais 90 e por assim por diante, o meu gráfico continuaria descrevendo, entendeu? A curva infinitamente. Por isso que a gente diz que a função seno é uma função periódica, porque a função, entendeu? Que ela vai repetir a partir de um ciclo formado, entendeu? Da curva. O meu ciclo formado, observem aqui que vai de 0 até 2π. Significa que a minha formação completa do gráfico está no intervalo de 0 a 2π. Então, isso aqui eu descrevo uma formação, um ciclo. Então, eu posso dizer que a minha função seno, nessa formação aqui, ela vai ter período ou uma formação igual a 2π.
Outro ponto bastante interessante observado também é esse ponto aqui, pessoal, ó, que é a amplitude, ó, essa distância aqui, ó, que vai da base até a altura máxima que a onda atinge. Essa distância aqui eu vou chamar de, ó, amplitude, tá? Isso aqui depois, futuramente, nas próximas aulas, eu vou descrever para vocês como é que vai ficar a formação da função, que será uma função genérica que engloba toda essa visão. Mas, por enquanto, quero só que vocês entendam a ideia do período, entendeu? Que se descreve a ideia da amplitude da onda. Então, nesse caso, essa conformação da função simples, da função seno, me descreve um período que vocês estão vendo aqui de altura máxima igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, um período igual a 1. Um período não, perdão, turma. Eu vou aqui uma amplitude igual a 1. Certo? Vamos ver então agora como é que se comportaria a minha função agora cosseno. Então, vamos escrever aqui agora. Nós vamos ver como é que ficaria a função cosseno. Então, vamos lá. Função cosseno. Da mesma forma, vamos atribuir os mesmos valores para o ângulo, para o domínio, e vamos encontrar a imagem, tá? Então, vamos atribuir os ângulos notáveis que nós conhecemos, entendeu? Normalmente, do círculo trigonométrico, que já nos dá uma visão, entendeu? Muito boa da formação desse gráfico. Então, nós temos 0, π sobre 2, e aí nós temos π, 2π, 3π sobre 2 e, finalmente, 2π. Beleza. Vamos obter, então, agora as imagens ou os valores para o cosseno desse ângulo. Opa, acertar aqui, ó, o cosseno de x. Para isso, então, agora, nós vamos voltar ao nosso círculo, tá? Vamos comparar aqui, colocar paradinho, e vamos comparar esses valores aqui agora. Prestem atenção comigo. Temos aqui, então, agora a função baseada na função cosseno. Para isso, então, nosso alvo de estudo, nosso objetivo vai estar onde? No eixo horizontal aqui do círculo, ó, do cosseno. Beleza? Então, vamos lá comigo, então. Vamos começar por 0. Observe que agora o 0 está aqui na origem da abertura, né? Vamos continuar no sentido positivo, sentido anti-horário. E aí, quando eu pego 0, observe que ele está exatamente no meu eixo horizontal, no ponto máximo do cosseno, ó. Tá vendo, ó? 1. Então, nesse caso, meu cosseno de 0 passa a ser 1, conforme o valor descrito no meu círculo trigonométrico. Dá uma olhada agora aí. Se você pegar, ó, π sobre 2, aqui, ó, olha o que vai acontecer. Quando eu chegar a 90 graus ou π sobre 2, em qual eixo que eu vou estar? No eixo do seno. Beleza? Então, sobre o eixo do seno que nós estamos, eu estou calculando, né, ou averiguando a questão do cosseno. Então, preciso chegar no eixo do cosseno. Quando eu chego no eixo do cosseno, qual o valor que eu vou obter? Na origem aqui, ó, 0. Da mesma forma, vamos lá, continuando, né, nossa abertura, cheguei em 180 graus, π, ó, radiano. Nesse valor aqui, observem que eu estou agora novamente no eixo do cosseno, mas só que eu atingi agora o cosseno no seu ponto mínimo, ó. Então, ó, menos 1. 3π sobre 2, entendeu? Estou em qual eixo? No eixo do seno, mas eu quero cosseno, então eu vou para o eixo do cosseno e vou chegar na origem lá, 0. Finalizando, 2π, entendeu? Onde eu tenho em 2π é o meu valor para o cosseno obtido, novamente chegando, tá, em 360 graus em 2π, no valor máximo do cosseno, que é 1. Tranquilo, turma? Agora nós vamos, então, fazer da mesma forma e vamos definir como é que vai ficar o gráfico do cosseno.
Observem que assim como no seno, se você observar aqui, ó, a imagem variou também entre 0, 1 e menos 1. Então, vou marcar isso aqui primeiro, a imagem. Você tem, ó, 1, 0, menos 1. Vamos marcar os nossos ângulos? 0, em intervalos iguais, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Show? Então, marcando agora a parte mais fácil, né? Vamos marcar as coordenadas. Eu tenho, ó, 0 e 1. Então, vamos lá? 0 e 1, meu ponto está aqui, ó, 0 e 1. Eu tenho 90 e 0. Aqui, π e menos 1. Então, marcando aqui, ó, π e menos 1. 3π sobre 2 e 0. E, finalmente, 2π e 1. O meu gráfico, então, do cosseno vai ter essa configuração. Olha também que curva bonita aqui, ó. Tá vendo? Na minha risca aqui, entendeu? Se vocês entendem, não ficou em 100%, mas dá para a gente entender, entendeu? A conformação do gráfico aqui agora, que corresponde à função cosseno. Beleza, turma? Se você agora, se nós colocarmos lado a lado, entendeu? Uma com a outra, tá? Você já pode atribuir alguns pontos principais aqui que já podem te ajudar a observar uma diferença. Observe que da mesma forma, o intervalo de formação, entendeu? Da função cosseno, que corresponde ao nosso período, também continua sendo 2π, ó, que ela foi formada do intervalo 0 até 2π. Beleza? A amplitude, olha o que vai acontecer. A amplitude, ela também ficou conformada igual à função seno, turma. Porque, ó, o máximo que foi atingido, entendeu? Por essa onda, inclusive aqui, entendeu? Você vai perceber, ó, tanto o módulo aqui, a altura, entendeu? Da base até a crista dessa onda, entendeu? Nós o medimos, né? A amplitude aqui, a parte negativa corresponde em módulo à mesma distância da parte positiva, ou seja, essa distância aqui é a mesma dessa distância. Então aqui você tem 1 e 1 de amplitude. Então a nossa amplitude é igual a 1 também. Agora, pessoal, eu não vou fazer muitos vídeos longos, entendeu? Para cansar vocês aí de repente no entendimento. Vamos parar por aqui, entendeu? Nesse entendimento dessas funções, com esse videozinho mais curto. E depois eu vou explicar para vocês como é que funciona a variação da função, entendeu? Tangente. Mas eu gostaria de aproveitar, entendeu? E passar para vocês, entendeu? Uma atividade importante, entendeu? Vou deixar para vocês aqui o nosso parabolar. E aí, eu quero que vocês descrevam para mim o gráfico. Vamos escrever aqui, ó. Construa o gráfico das seguintes funções. Beleza? Então, na hora de construir o gráfico em funções, eu quero que vocês façam o gráfico da função f de x é igual a seno de 2x. Vocês vão construir o gráfico da função f de x igual a 1 mais seno de 2x. Quero que vocês construam o gráfico também da função f de x igual a 2 mais cosseno de x. E também construa o gráfico da função f de x é igual a 1
menos seno de x. Pessoal, essas 4 funções aqui, né, no exercício que vocês vão desenvolver, vão tentar construir esse gráfico, vocês vão perceber as diferenças básicas que nós podemos entender. Óbvio que eu vou passar para vocês o entendimento da diferença entre cada uma delas e por que essa diferença, entendeu, ocorre em consequência de mudanças que vocês já perceberam aqui, né? Vocês estão vendo aqui que aqui nós já dobramos o ângulo, ó. Aqui, aqui e aqui nós acrescentamos o valor de uma soma. Ah, faltou uma importante aqui, ó. Muito importante, não poderia esquecer. Vamos lá, vou colocar até um valor para poder vocês observar a diferença legal mesmo. 2 vezes o seno de x, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 gráficozinhos aqui, entendeu? Para vocês observarem, para vocês construírem, tá? Na nossa próxima aula eu vou corrigir com vocês ou mandar o gabarito para vocês, entendeu? Dessas funções. E aí eu vou gravar um videozinho explicando para vocês o estudo, entendeu? Da definição desses gráficos. E guardem aí, como é que você vai construir, William? Como é que eu vou construir o gráfico? Igual nós fizemos esse aqui, ó. Entendeu? Você vai dar os valores, mesmos valores dos ângulos notáveis, tá? E você vai calcular o valor referente, entendeu? Da imagem de cada um desses valores. Observando que aqui agora você dobrou o ângulo. Então, se o seu ângulo é 0, você vai fazer seno de 2 vezes 0. Vai dar seno de 0. Aqui eu tenho seno de 2 vezes π sobre 2, que vai dar seno de π. E aí você vai calculando. Galera, o negócio é tentar, tá? Se não conseguir, não tem problema que a gente vai, entendeu? Ajustando e tirando as dúvidas. Mas é importante que vocês façam essa atividade para que eu possa tirar a dúvida de vocês. E em cima disso aqui, eu vou construir com vocês, entendeu? A forma geral da função trigonométrica, que é onde nós vamos chegar. Eu quero chegar com vocês aqui, ó, na forma geral da função trigonométrica, que pode ser um valor, né, uma constante qualquer, somada ou subtraída à função trigonométrica correspondente, tá? E valor qualquer, uma constante qualquer, que pode multiplicar ou dividir, que está associada à questão do ângulo. Então eu quero chegar com vocês nessa forma geral aqui. Para eu chegar nessa forma geral, aí nós vamos ter que discutir, entender o gráfico dessas funções. Valeu, galera? Então, ó, abração, boa atividade aí e até nossa próxima aula. Abração, valeu, turma, saudade.